boa tarde, alunos e alunas do 8º ano da Escola Francisco Bruno Aragão. Quem fala com vocês aqui é o professor Rogério Marques. Hoje eu estou dando início com vocês às videoaulas da disciplina de História, no qual o objetivo é produzir conhecimento na disciplina de História. Essa produção de conhecimento ela só é possível se vocês assistirem às videoaulas, se vocês comentarem lá no canal que eu vou estar postando essas videoaulas, comentários relacionados ao conteúdo que eu estou explicando para vocês. Ou seja, o conhecimento só surge se nós interagirmos. Se vocês me ajudar lendo o textozinho, a imagenzinha que eu vou postar para vocês no WhatsApp, no grupo, tá bom? Melhor dizendo, eu vou postar essa imagem para vocês. Seria bom se vocês escrevessem alguma dúvida que vocês tenham, colocasse lá alguma pergunta para que eu possa responder e para que a gente possa assim deixar a história mais clara. Assim o conhecimento surgir de forma mais compreensível. Hoje eu vou falar para vocês sobre o capítulo 6, que tem como temática a formação dos Estados Unidos. O capítulo 6, ele está na página 89. E aqui nós vemos uma imagem e um pequeno texto. Esse texto ele vai falar alguns aspectos, alguns elementos da imagem acima. Eu vou ler para vocês e vou explicar. Bom, essa ilustração, ela data do século XX, primeiramente. Então, ela recria um episódio do início da colonização da América do Norte, envolvendo a indígena Pocahontas e o inglês John Smith. Bem ao centro da imagem, nós podemos ver essas duas figuras, esses dois personagens. O homem representa quem? O europeu colonizador. E a mulher representa quem? Representa o povo indígena, o povo nativo, que habitava as terras aqui da América antes da chegada do europeu. Pois bem, essa moça, ela é bastante conhecida, né? Ela já está presente em livros, melhor dizendo, está presente em filmes, está presente na Disney, em desenhos. Não sei se vocês já assistiram algum filme, se leram alguma revista ou algum outro tipo de veículo de comunicação que vocês viram falar sobre essa moça. Pois bem, ela se chama Pocahontas e nós vamos saber um pouco da história dessa nativa. Agora, voltemos a olhar para a imagem. O que está acontecendo na cena? Será que isso de fato aconteceu? Os traços de Pocahontas são de uma indígena ou de uma europeia? São perguntas que vão dar assim o norte para que nós possamos entender a imagem. E os indígenas à sua volta, como estão representados? Hein? Como terá sido o encontro entre os colonos ingleses, que são os colonizadores, e os indígenas da América do Norte? Estou falando da América do Norte, não estou falando da América Central, não estou falando da América do Sul, porque o processo de colonização na América do Sul foi através dos portugueses e foi através dos espanhóis. Já no Norte foi através dos ingleses. Então, vamos lá. Então eu vou explicar para vocês, né, cada uma dessas perguntas. Vou dar a resposta para vocês de cada uma dessas perguntas que eu fiz aqui, que o texto faz, melhor dizendo. A primeira que se tem a dizer é que precisa esclarecer que na memória construída pelos vencedores, ou seja, pelos colonizadores da disputa das terras da América do Norte, ou seja, houve uma disputa, houve uma guerra entre o colonizador e o colonizado. Quem venceu? O colonizador. Por que venceu? Porque tinha mais instrumentos, mais armas, mais
potentes do que o nativo. Isso é um dos aspectos, é uma das características. Lógico que existem muitas outras características no meio dessa conquista, que influenciaram, melhor dizendo, a conquista do colonizador. Bom, Pocahontas, que é essa indígena bem aqui, que tem traços de uma mulher europeia, ela é conhecida em desenhos animados, como eu falei para vocês, né, que principalmente lançado pela Disney. Você pode até colocar lá no YouTube que vocês vão ver ela no desenho. Ela é uma personagem que legitima a conquista inglesa. Ela aceita pacificamente a presença dos ingleses nas terras de seu povo. Ao viver como um inglês uma união amorosa, como no caso de John Smith, ela retira da memória o caráter violento da ação colonizadora. Também é importante frisar que essa Pocahontas, ela permite que se invertam os papéis. Os indígenas que se defendiam a ocupação inglesa tornaram-se vilões que, por egoísmo e preconceito, rejeitam a paz, optam pela guerra e a médio prazo conduzem a si mesmo à destruição. O extermínio acaba sendo responsabilidade dos exterminados. Ou seja, é como se o responsável pelo colonizador agir de forma agressiva, destruir milhares e milhares de nativos, de índios aqui na América do Norte, fosse responsabilidade do indígena, foi o indígena o culpado, porque ele reagiu à ação colonizadora. Mas não é bem assim, não foi bem assim. O colonizador simplesmente ele não respeitou o espaço no qual o indígena e o nativo viviam. Já chegou ditando as ordens, já chegou exterminando, não respeitou a cultura, não respeitou os valores que de gerações e gerações, que de anos e mais anos, entendeu? Fizeram parte daquela sociedade. Vocês entendem? Também é importante chamar a atenção para o fato de que Pocahontas, que é essa personagem bem aqui do centro, ela simboliza o índio bom, que aceita a chegada dos europeus, contrastando com os índios maus que a combatem. Não é preciso dizer que os adjetivos bom e mal atendem exclusivamente à perspectiva dos europeus. Ou seja, essa imagem aqui, pessoal, ela foi construída totalmente com a perspectiva europeia. Nós olhamos para essa imagem aqui, nós só vemos o quê? Nós só vemos o imaginário descrito aqui, desenhado aqui, mostrado do povo europeu, do povo conquistador, melhor dizendo. Daqui a perspectiva totalmente do colonizador. Então você vai entender o quê? Se a gente lê essa imagem aqui, né, apenas com a perspectiva do colonizador, a gente vai ver o índio com um olhar preconceituoso. A gente vai dizer que ele era arrogante, que ele era bravo, que ele era egoísta, que foi ele o culpado por o extermínio dele mesmo. Então a gente não pode, ao estudar a história, hoje em dia, nós não podemos olhar apenas um viés, uma visão sobre um determinado fato histórico, sobre um determinado acontecimento histórico. Eu tenho que olhar para o pensamento do europeu e eu tenho que olhar para o pensamento do nativo, para que a partir daí eu tire minhas conclusões, se realmente o europeu estava certo ou se o europeu estava errado, o europeu colonizador, melhor dizendo. Então, a história é justamente para isso hoje, é para desconstruir o que foi construído de forma preconceituosa, de forma arrogante, de forma egoísta. Então é justamente isso que o capítulo aqui inicial do nosso livro de história, capítulo 6, vai mostrar. É justamente isso, que nós não podemos de maneira nenhuma analisar os fatos históricos apenas com um viés, mas com outros viés. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. É só o início, aqui é só a introdução. Tem muita coisa ainda que eu vou falar para vocês
ainda com relação à formação dos Estados Unidos, tá bom? Aí nas próximas videoaulas estarei falando sobre a colonização inglesa na América, aí temos a segunda tentativa inglesa, aí temos a Inglaterra aperta o laço, o processo de independência, o movimento de independência, a Constituição dos Estados Unidos, uma cidadania limitada e finalizamos, tá bom? Então eu vou fazer dessa forma com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal, se inscrevam, faz um comentáriozinho lá, tá bom? Curte lá, para que eu possa saber, para que eu possa ver também que vocês têm assistido, que vocês têm valorizado o que eu tenho feito para vocês, né? Que é essas videoaulas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Boa tarde.